Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Há 2 semanas, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos divulgou os resultados de uma pesquisa realizada em 65 países. Nesse levantamento, o Brasil ficou em 53º lugar na prova que avalia a capacidade de leitura de estudantes com 15 anos. De acordo com o relatório, houve um significativo avanço com relação aos últimos anos, mas ainda estamos atrás de países como Chile, Uruguai e Colômbia. Foram avaliados diversos aspectos da leitura, como a capacidade de reflexão, a avaliação de interpretação dos alunos. É possível criarmos uma sociedade de leitores, incentivando as crianças e adolescentes a criarem o hábito da leitura, projetando assim um futuro repleto de adultos leitores? Para responder essas e outras questões sobre incentivo à leitura, recebemos em nossos estúdios a professora de Língua Portuguesa e Literatura, Helenir Lopes Burrone de Freitas, e a professora, vice-diretora da FAFEM e mestre em Educação, Carmen Lúcia Faraco Rodrigues. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa Educação e Cidadania. Nós aqui agradecemos, esta oportunidade de podermos participar do programa e discutirmos um tema que é tão empolgante e é tão necessário, para a nossa juventude. Obrigado, Carmen. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada e na tentativa de colaborar com algumas questões sobre a leitura, pelo fato de eu ser formadora de professores, eu acho muito oportuno. Helenir, a gente vê que essa pesquisa mostrou um presente um pouco diferente daquilo que a gente projetava, né? De que a gente queria uma sociedade de muitos leitores. E como que a gente pode projetar um futuro, então, de leitores? É possível incentivar os jovens a criar esse hábito pela leitura? Fábio, em primeiro lugar, eu acho muito importante fazer uma diferenciação entre leitura e livro. Leitura, o homem nasce com a capacidade inata de ler tudo o que acontece ao seu redor. E então ele desenvolve essa capacidade, ele é capaz de interpretar os gestos, os movimentos, a natureza, tudo é leitura. Agora, o livro é uma aquisição recente. Você veja aqui, o papel no Ocidente, a primeira impressão de um livro, datam aí do século XV, Só no século XVIII, no século XIX, foi que com a ascensão da burguesia, o livro, o povo, passou a fazer parte do universo cultural como um agente e então teve acesso aos livros. O grande erro é nós pensarmos que leitura se resume apenas a tomar um livro nas mãos e ler. Então, a palavra é um dos instrumentos culturais que nós usamos para o registro das leituras que nós fazemos. Mas a capacidade de leitura, todos os indivíduos têm. Agora, em especial esta pesquisa, ela é uma medida. Ela é uma medida do acesso que nós temos aos livros, que são instrumentos culturais, e do proveito que nós tiramos, os nossos alunos tiram dessas leituras. E graças a Deus que nós estamos crescendo, porque antigamente nem havia essa preocupação. Então isso é muito positivo. Eu não vejo como um fator negativo. Mas é possível criar essa sociedade de leitores no futuro? É o que nós pretendemos. Incentivar os nossos alunos, incentivar o povo a buscar. Porque é um instrumento completo. É um instrumento completo. E então é importante. Mas não podemos desprezar os outros instrumentos que não são os livros. E eles estão aí. Ô Carmen, e na infância, como é que a gente pode trabalhar o trabalho de incentivo às crianças a criar o hábito pela leitura? Como se trabalha essa questão de incentivar as crianças a ter o hábito de ler, de pegar o livro, de criar essa consciência de leitores? Eu vou na esteira do pensamento da Helenir, e digo assim, olha, o livro, ele tem de estar à disposição da criança a todo momento. E o que eu acho mais importante é o exemplo, das pessoas leitoras ao redor da criança, porque ela imita o comportamento de quem está lendo. E nessa imitação, ela vai à procura daquela fada, daquela bruxa, daquele ursinho, daquele chapeuzinho vermelho que contaram para ela,
ela vai procurar aquilo no livro. Então, eu entendo que apresentar o instrumento livro, o objeto livro para a criança, ele seria o ponto mais importante, né, nessa jornada. Ô Carmen, você falou da questão do incentivo à criança, né, à infância. Quer dizer que um caminho seria incentivá-lo e motivá-lo através da curiosidade, de mostrar um aspecto, contar uma história, uma fantasia, e a partir desse momento ela introduzir a leitura para a criança? Eu acho que não se trata de montar uma armadilha, nem uma estratégia, mas se trata de a criança conviver com o livro assim como ela convive com os iPods, os iPads, os computadores, os celulares e todas as outras tecnologias. O livro também deve fazer parte da vida da criança. Em muitos casos a gente vê que algumas crianças relatam que não é prazeroso o ato da leitura, né? Então, como tornar esse ato da leitura prazerosa e competir brincar com os amigos ou até mesmo ficar no computador, como lidar com essa questão? Eu acho que a única vez que eu vejo o prazer ligado a um estigma, a uma maldição, é relacionado com a questão da leitura, né? Porque o que acontece? A escola, ela apresenta, ou apresentava, e está tentando não fazer mais isso, apresentar a leitura como alguma coisa obrigatória. E o Daniel Pennac abre um livro dele muito bonito, que eu acho que chama Como um Romance, e diz assim, a leitura não aceita imperativo. E essa questão toda, ela vai criar um estigma, assim como se criou essa grande, que eu considero uma balela, leitura por prazer. Leitura é leitura. E tem leituras doloridíssimas, e tem leituras fragilíssimas, e tem leituras que você começa e não acaba. Tudo isso é relacionado à questão da leitura, e eu acho que essa questão de ler por prazer, ela vai fazer parte da vida da gente quando a gente realmente se transforma num leitor. Elenir, e no caso dos jovens, trabalhar com os jovens é da mesma forma, apresentar a leitura para eles também trabalha desse mesmo sentido de mostrar que é algo necessário, é algo prazeroso? Você sabe, para aprender a andar de bicicleta, você leva tombos, certo? Então é uma aprendizagem a longo prazo, não é de uma hora para outra. Raríssimos são os casos em que uma criança sobe em cima de uma bicicleta e sai andando de cara. Muitas vezes nós caímos. E então, nós temos caído muito na escola para aprender a fazer ou levar o nosso aluno. Agora, isso não é um aprendizado com prazer, como disse a Carmen. Às vezes é dolorido. Você vai cair várias vezes, não é? E então, essa sintonia que tem que existir entre o professor, e o professor precisa gostar de ler para poder... É lógico. Para poder transmitir esse amor, eu não vou falar em prazer, esse amor que ele tem pela leitura, essa afinidade que ele adquiriu com a leitura para o seu aluno. Qual o papel dos pais em contribuir para incentivar seus filhos a criarem o hábito da leitura? Olha, eu continuo dizendo que o comportamento leitor, né, ele é ainda muito eficiente, né? E se o pai não lê, se a mãe também não lê, como é que vai cobrar isso do filho? Mas como também ler se a gente trabalha o dia todo? Sempre sobra assim um tempo para ler, um tempo para conversar com o filho sobre aquilo que está lendo. Eu acho que a criança, ou o adolescente, ou qualquer pessoa, vendo a outra ler, ela fica curiosa. E fica curiosa em que sentido? O que está te atraindo tanto a atenção que você está quieto há horas lendo esse livro? Essa é uma questão que antigamente se discutia. Então, o livro, volto a dizer, ele tem que funcionar na casa como o vidro de bolacha, como o vidro de bala, como todos os brinquedos espalhados. O livro tem de estar ali.
O Carmen, e no caso da formação do professor, a senhora que é professora do curso de pedagogia da FAFEM, como que trabalha esse incentivo à leitura na formação do professor, na sala de aula do curso de pedagogia? Como a gente trabalha com formação de professores para o ensino infantil e para séries iniciais, a gente faz um trabalho, primeira coisa, né? Eu acho que formar leitores não é missão somente da escola. Ficou muito pesado para o ombro da escola transformar esses meninos, essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas em leitores. Elas próprias, às vezes, chegam para o curso de formação de professores e não são leitoras. Isso é declaração delas. Eu tenho um trabalho de pesquisa que foi muito colado a essa questão, que elas dizem, olha, eu leio isso daqui, não entendo, eu não sou uma leitora. Então, o que a gente faz primeiro? Trabalhar conceitos. O que é livro, o que é leitor, o que é leitura, o que é o escrito. E nessa postura de formação, a gente já começa a dizer que esse leitor, ele já está implícito nessa criança que vai para a creche. A creche tem que começar um trabalho de leitura com essas crianças, muito bem organizado, muito bem pensado, para não caracterizar a leitura como uma tarefa de escola. E também não confundir essa coisa de lúdico com leitura, misturar estratégia de ludicidade para levar a criança. A gente não leva a criança a formar alguma coisa em relação à leitura. A gente encaminha e desperta nessa criança, através, inclusive, da curiosidade, para a questão do objeto livro e para o que tem dentro de do objeto livro. O contato com os livros logo na infância é uma experiência única e contribui para despertar o interesse pela leitura. Alunos da escola da Fundação, da Educação Infantil da Escola da Fundação, visitaram a biblioteca da escola e conheceram um pouco sobre esse mundo mágico dos livros. Acompanhe na reportagem. Toda sexta-feira, as crianças do ensino infantil da Escola da Fundação deixam